Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou Eduardo Henrique e no vídeo de hoje eu queria comentar especificamente sobre um personagem que eu gosto muito e agora eu tô reassistindo, né, O Segredo na Floresta. E tanto para matar a saudade, né, de O Segredo na Floresta, quanto também para produzir conteúdo em cima de cada sessão e tal, e comentando. E o personagem que eu quero dedicar o vídeo hoje é o Christopher Cohen, porque eu não reassisti inteiramente a sessão 3. Falta acho que uma meia hora, uns 40 minutos de sessão. E para quem, né, já assistiu O Segredo na Floresta inteiro, já assistiu pelo menos a sessão 3, só para deixar bem claro, alerta de spoilers sobre a história de O Segredo da Floresta, tá? Então já tem um alerta de spoiler aqui. Então, se você não assistiu O Segredo na Floresta, eu recomendo que você assista pelo menos até o terceiro episódio. Muito provavelmente eu vou falar spoilers da temporada inteira, então fica aí a minha recomendação. E o Christopher é um personagem que, mano, é, ele é muito importante para a história de Ordem em inúmeros sentidos. Vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro, que para mim o Christopher é uma das melhores interpretações do L. Joga com os personagens dele. Tá certo que o L. Joga tem inúmeros personagens, tá ligado? Ele teve o Alex, o Christopher, o Chico, o o Damir, ele teve uma rapaziada, Luciano e Fernando, ele teve muita gente mesmo, ele interpretou muita gente. Mas eu não vou mentir, o Christopher, é, para mim, ele é um dos melhores personagens que o L. Joga interpretou. Não sei se é o melhor, mas para mim, né? Mas tá ali batendo, tá ligado? Tá ali disputando tranquilamente. É, e por quê? Porque no episódio 3, né? Quem assistiu essa sessão, quem já assistiu O Segredo na Floresta, sabe muito bem o que acontece na parte final. Então, como eu tinha dito, faltam uns 30, 40 minutos para eu terminar de assistir essa sessão. E as coisas já estão começando a dar merda lá na floresta. As aranhas já estão atacando eles. E a gente sabe para onde isso vai terminar, tá ligado? Já dá para perceber para onde isso vai. Então, assim, sinceramente, eu tô revivendo essa agonia. Tipo, eu sei o que vai acontecer daqui a pouco, assim, é bizarro. A morte do Chris, ela é uma das coisas mais importantes para a Ordem Paranormal ser o que é hoje em dia. Se você é novo no fandom e assistiu, por exemplo, Hexatomb e agora tá começando a assistir O Segredo da Floresta, eu, eu falo com tranquilidade. Quem vivenciou essa sessão ao vivo, não foi meu caso, eu não assisti a terceira sessão de O Segredo na Floresta ao vivo. A primeira sessão ao vivo que eu assisti de O Segredo na Floresta foi a sessão 8. Então, mas mesmo assim, quem estava naquela época, e até você que vai assistir hoje em dia, você vai notar o quanto a morte do Christopher mudou e muito o entendimento da rapaziada ali sobre aquele RPG, sobre aquele projeto. Por quê? Porque até ali, na terceira sessão, a galera tava levando muito na. Tipo, tava levando muito sério, mas ainda tinha muito uma questão de brincadeirinha, de ficar zoando, de não ter tanto medo é, dos monstros ali. Óbvio que também ninguém tava fazendo nada, nenhum ataque kamikaze, nem nada do tipo, mas também não tava tão sério assim, né? O episódio 2, que é o episódio do sanatório, a coisa ali já ficou mais séria, mas ainda assim o pessoal tava levando mais na leveza. Agora, quando acaba o episódio 3, principalmente com a morte do Christopher, ali mudou uma chave de interpretação para aqueles personagens e para os players, para sempre, tá ligado? Para sempre. Eu acho que a morte do Christopher, ela realmente deu esse start de interpretação e de ver principalmente as consequências dos atos.
né? Porque eles foram lá na floresta, foram bater de frente com aquelas aranhas e com aquela aranha gigante que tinha colocado o Thiago dentro do casulo. Tinha chances reais do Thiago morrer, tá ligado? Tinha, tinha muita coisa pra dar merda. E infelizmente acabou dando merda, né? Embora eu não tenha chegado nessa parte, mas eu lembro. O Christopher salva o Thiago. E depois eu acho que é no início da quarta sessão. É no início da quarta sessão, porque o Hakim interpreta. Então ele já tava na mesa lá. A gente tem uma cena mal emotiva do Christopher se despedindo do Thiago, tá ligado? E, e é foda, tá ligado? Eu lembro de ter chorado muito na morte do Christopher. Muito provavelmente agora reassistindo, eu vou chorar de novo, porque é um personagem muito marcante. Personagem que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, porque ele é pai do meu personagem favorito de player, que é o César. Até hoje, o Kaiser, pra mim, é o personagem que eu mais gosto de Ordem Paranormal, né? Interpretado por player. E eu tenho, porra, muita tristeza de ter vivenciado isso daí junto com todo mundo que assistiu, né? A morte do Christopher. Porque, embora tenha esse lado bom de ter feito, né? Todo mundo se ligar que é um RPG que tem consequências reais, que os protagonistas podem realmente morrer, tem um lado horrível, né? Porque o personagem morreu. O Christopher morreu, ele nunca mais vai aparecer em ordem, tá ligado? O máximo que a gente vai poder ver o Christopher aparecendo foi nas HQs, tá ligado? Que foi na HQ de O Segredo na Floresta parte 1 e parte 2. Ele pode aparecer sendo mencionado, sabe? E acabou. Ele aparecer e agir, já se foi. Mas é um personagem que teve apenas 3 episódios. Foram o suficiente para marcar tudo. Ainda mais porque futuramente o César foi se desenvolvendo muito em cima dessa dor do luto, de todos esses sentimentos extremamente pesados que esse personagem carregava. E eu já me identificava com o César anteriormente. Após isso, eu não me identifiquei nesse caso do luto do pai, mas eu senti mais empatia pelo personagem, sabe? A morte do Christopher, ainda mais da forma como ele se despede pro César. Se eu não me engano, ele fala eu te amo, César, antes de morrer. É, é muito, muito pesado, tá ligado? É uma coisa muito pesada de você ver, mesmo sendo um RPGzinho de interpretação. Mas se você entra na pira da interpretação, quem joga RPG sabe como que é, tá ligado? Mais recentemente agora eu também tô jogando RPG e eu tô entendendo muito bem como é que é você sentir as dores do personagem. Porque enquanto você tá interpretando ali naquelas horas e horas, jogando aquela mesa, você é o personagem. Ainda mais se for um personagem que você gosta de interpretar, você entra ainda mais na cabeça dele e se ele morre ou se ele perde alguém que ele se importa, você sofre de verdade, sabe? E mesmo assim, mesmo o Christopher não sendo um personagem meu, não importa. Ele impactou todo o fandom de Ordem, tá ligado? E foi uma morte muito dolorosa de se assistir. E o que eu quero dizer com todo esse vídeo, além de homenagear o personagem, é, é, é que o L Joga mandou muito. O L Joga, o L Joga costuma mandar bem, tá ligado? Interpretando. Mas o Christopher, pra mim, ele tem um carinho especial, tá ligado? É um personagem que eu gosto muito. E eu vou guardar as memórias desse personagem pra sempre, tá ligado? Porque ali, pra mim, foi no mínimo top 2 melhores interpretações do Ele Joga. Christopher era muito carismático. E o que fez a morte dele ser ainda mais traumatizante, tá ligado? Ainda mais com a forma como foi, né? É bizarro, cara. É bizarro ver quanto que um personagem pode, sabe, se você se apega emocionalmente ali, o quanto que a morte dele pode ser impactante, tá ligado? E em resumo é isso, né? O Christopher, ele pra mim é um dos melhores personagens de Ordem. Eu
Assim, de cabeça eu não consigo fazer uma tier list, né? Em qual local ele ficaria. Mas ele não ficaria num local baixo, tá ligado? Ele ficaria ali no panteão junto com muita gente, tá ligado? É um personagem que ele impacta a Ordem Paranormal até que nos dias de hoje, sabe? Assim como, por exemplo, o César, até os dias de hoje ele tem influência, o Joey, toda essa rapaziada da primeira e segunda temporada, terceira temporada também. É, claro que cada um de uma maneira diferente, né? Mas ainda assim, é, o, o Christopher Cohen, ele é um personagem muito interessante, tá ligado? E, bem, morreu de uma forma bem traumática, bem horrível. Mas, porra, mano, o pouquinho de tempo que ele teve de tela, ele fez valer muito a pena, sabe? Eu não vou mentir. Eu acho que eu tenho muitas frustrações de plot em Ordem, porque infelizmente o personagem morreu, ou teve alguma coisa assim que o personagem não pôde aparecer em tal cena. Mas essa morte do Christopher é uma das coisas que eu não queria ter presenciado. Porque eu queria ver muito ele saindo vivo dessa missão junto com o César. Seria muito foda ver o Christopher vivo até hoje na Ordem. Eu queria muito ver isso. Mas, bem, não tem como voltar no passado, né? O que a morte leva, ela não traz. Então, isso serve tanto pra Ordem quanto na vida real, né? Mas é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui. Obrigadão. Valeu, falou e até amanhã.